Uma mochila suspeita em uma agência bancária da Zanorte mobilizou o esquadrão antibombas da Polícia Militar. A pista na altura da 504 foi interditada logo cedo, provocando um grande congestionamento. O que parecia ser uma bomba era apenas material escolar. A mochila estava dentro dessa agência bancária, na 504 Norte. O vigilante do banco viu a bolsa e chamou a polícia. Depois disso, o prédio onde fica a agência foi isolado. A suspeita também levou a Polícia Militar a bloquear toda a pista no sentido região norte da cidade. O esquadrão antibomba foi acionado por volta das 7 horas da manhã. A suspeita era que tivesse explosivos dentro da mochila. A movimentação desde cedo chamou a atenção e quem trabalha na região ficou assustado. Muita gente ficou com medo, né? Nada disso a gente pode se duvidar disso aí, né? É assustador, né? Com o uso de um equipamento de raio-x, a PM confirmou que o objeto só estava com materiais escolares. A suspeita é de que a mochila tenha sido esquecida. A Polícia Militar trabalha com protocolos internacionais. Agora esse material vai ser entregue à pessoa dona do material, que mora aqui próximo à agência bancária. Está tudo resolvido? Tudo resolvido. Cerca de 20 policiais e 10 bombeiros participaram da operação. Depois de quase 3 horas de varredura, o prédio foi liberado e o trânsito da W3 Norte também. E o debate sobre o fim dos supersalários no Distrito Federal chegou finalmente à Câmara Legislativa. A ideia é limitar os salários a pouco mais de R$30 mil, que é o teto dos desembargadores do DF. O ponto de partida da mudança foi a revelação de pagamentos exorbitantes na CAESB. Tem servidor recebendo até 100 mil por mês. Vamos de novo ao vivo com a repórter Érica Blaine, está lá na Câmara Legislativa. Será que vota hoje, Érica? Olá, Orengo, novamente. Pois é, a comissão, ela aprovou aí por unanimidade, 5 deputados fazem parte dessa comissão, esse texto que foi, na verdade, enviado para cá e aprovou com um substitutivo, uma emenda. Ou seja, essa emenda ela fala que a Câmara, que os órgãos, né, como a CAESB, a SEB, a TerraCap, elas têm 90 dias para se adaptar à nova realidade, esse texto limite, aí, esse teto de R$30 mil. Agora, o que acontece? Esse texto foi aprovado hoje, esse substitutivo aí do governador, mas esse texto ainda vai ser analisado por uma comissão especial aqui na Câmara para ver a validade aí dessa mudança à lei orgânica do Distrito Federal. Essa avaliação vai ocorrer a partir das 2 horas da tarde, daqui a pouco, portanto, e só depois o texto deve ser levado a plenário, o que não tem data ainda para acontecer. É isso, Orengo. Vamos ver aí se vai continuar, né, essa tramitação toda e vai chegar aí ao limite desses super salários aqui no Distrito Federal. Obrigado, Érica. Continua acompanhando a tramitação. Agora se deram mais 3 meses para pagar os supersalários. Quer dizer que não falta dinheiro. Só que não, né? Exatamente. Essa história de recursos públicos serem usados para pagar marajás é uma coisa indecorosa. É impressionante como a Câmara Legislativa anda com isso a passos lentos, né? Este país não aguenta mais pagar marajás. A CAESB, para pagar os seus marajás, inventa tarifa, inventa aumento, faz de tudo. Só não corta os salários desses privilegiados. E é vergonhoso que isso ainda continue em voga em empresas públicas como CAESB, SEB, etc. E a taxa extra na conta de água voltou a ser suspensa pela Justiça. Os moradores do DF estavam pagando mais caro, mesmo no racionamento desde dezembro do ano passado. A decisão de cancelar a taxa extra para moradores que gastam mais de 10 mil litros de água por mês veio da terceira vara da Fazenda Pública. A Justiça concluiu que os maiores consumidores não são os moradores, e sim a indústria, a agricultura e o comércio. Em caso de descumprimento, a CAESB poderá ser multada em até R$500 mil por dia. A companhia disse que vai acatar imediatamente, mas vai recorrer da decisão. A taxa extra começou a ser cobrada em dezembro. Com ela, o governo já conseguiu arrecadar mais de 14 milhões de reais. O dinheiro recolhido será usado para promover ações e ajudar a enfrentar a crise no abastecimento de água. Ou pelo menos uma folga para o consumidor. Esse dinheiro também deve ser usado para pagar os marajás da CAESB, né, com toda certeza. A cobrança indecorosa de 40% não trouxe água de volta. O que trouxe água de volta foram as chuvas. Isso sim. Em vez de punir o consumidor, a DASA e CAESB, essa dupla aí infernal, deveria, na verdade, premiar aqueles
que economizam água, como aconteceu com São Paulo, que enfrentou uma crise hídrica muito mais grave do que essa nossa. É muito boa essa decisão da Justiça, mas olha, atenção, não basta proibir a CAESB de cobrar os 40%, é preciso fazer com que a CAESB nos devolva os 40% que se apropriou. E é uma apropriação indébita que precisa ser devolvida às vítimas da própria incompetência dessa agência, que é a DASA, e da empresa pública CAESB, de realizar os planejamentos e as obras necessárias para evitar esse colapso. E por falar em crise de água, estão no rodízio hoje parte do Lago Norte, também o Varjão, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico, além de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Enquanto o TSE concedia mais prazo para as defesas da chapa Dilma Temer, o presidente da República cumpria a agenda em São Paulo. Em um dia atípico, Temer tem 3 eventos públicos. A ordem no Planalto era seguir a vida, como se não houvesse julgamento. Voltamos a falar com a Renata Dourado, porque lá no Executivo é mostrar trabalho, né, Renata? Mostrar trabalho, como você bem disse, um dia bastante atípico, né? 3 eventos públicos, mas é claro que ele estava sendo muito bem informado de cada detalhe que estava acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Como a gente já disse aqui, a depender do entendimento dos ministros, pode ser que no final do julgamento o presidente Michel Temer seja afastado. Então, é óbvio que ele está, sim, acompanhando de perto. E só relembrando que o julgamento iria começar hoje, mas houve aí um pedido dos advogados da ex-presidente Dilma Rousseff, e esse julgamento só vai retomar no mês de maio. Voltando para a agenda do presidente Michel Temer, ele participou de um evento muito importante, de um Fórum Global da Criança. Várias autoridades internacionais também participaram, como o rei e a rainha da Suécia. Na ocasião, hoje, portanto, o presidente também sancionou o texto que já foi aprovado pelos deputados, que dá garantia, proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Claro que isso ficava subentendido, mas agora é uma garantia, é uma lei que garante a proteção a esses jovens, crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O presidente também aproveitou para falar sobre o ajuste fiscal, claro, né? Ele não perde a oportunidade, é sempre importante relembrar isso, a importância que o governo dá para isso. Falou, por exemplo, que sem as contas públicas, sem um equilíbrio nas contas públicas, não é possível manter programas sociais, daí, portanto, a importância. Falou também que a população mais desfavorável, incluindo também as crianças, são as que mais sofrem quando a economia vai mal. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou sobre esse assunto hoje de manhã. O Brasil, sabemos todos, começa a sair de sua mais grave crise econômica. Crise que vitimou, devo registrar, de modo particular, os segmentos mais vulneráveis da população. As crianças não foram exceção. O bem-estar das crianças exige eterna vigilância. Exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais. Exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. É isso, Rodrigo. O presidente também deu um número muito importante. Ele não detalhou, mas disse que o trabalho infantil cresceu entre 2013 e 2015 e, consequentemente, por conta dessa crise econômica. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando a agenda presidencial com compromissos importantes hoje. Exatamente. Até porque o presidente está lá em São Paulo, na companhia, recebendo, né, os reis da Suécia, o rei Gustavo, Carlos Gustavo, e também a rainha Silvia, que tem, inclusive, vivência no Brasil. Ela, quando adolescente ou pré-adolescente, ela viveu alguns anos em São Paulo e conhece bem a realidade brasileira, uma pessoa muito simpática. E o presidente está fazendo também esse receptivo, digamos assim, dos visitantes da Suécia. O presidente agiu como presidente, ou seja, no exercício do cargo, assinando atos como esse da sanção de um projeto que, curiosamente, é de autoria de uma deputada do PT, a ex-ministra Maria do Rosário. E segue a vida, ele está muito confiante, disse ontem que está muito confiante de que vai se sair bem nesse julgamento do TSE. A seguir, a batida entre 2 ônibus deixa 14 feridos na Épia. É o que você confere logo depois do intervalo.